Bom, vamos lá, continuando então, né? O que vem a ser eritroblastose fetal, tá? Ou doença hemolítica do recém-nascido? Ela tem a ver com uma incompatibilidade entre o sangue da mãe e o sangue da criança, tá? Então, é uma doença hemolítica por incompatibilidade que ocorre entre 1 a cada 200 nascidos vivos, né? Cada 200 nascimentos, e consiste na destruição das hemácias do feto RH positivo pelos anticorpos da mãe. Para que exista o risco de uma mãe fator RH negativo dar à luz a uma criança RH positivo com a doença, deverá ter sido previamente sensibilizada com sangue de fator positivo por transfusão ou uma gestação anterior de outra criança fator positivo. Então, como é que funciona? Se eu sou RH negativo e tenho uma primeira criança RH positiva, tá? O meu corpo entrou em contato com o sangue RH positivo. Então, eu começo a produzir anticorpos anti-RH, tá? Se não é feito nada com relação a isso depois, para me dessensibilizar, para eu não produzir mais anti-RH, na segunda criança, que possa ser também positiva, o meu plasma, né, que há um contato íntimo entre o sangue da mãe e o sangue da criança, eu acabo destruindo as hemácias do feto, tá? Isso acaba gerando alguns problemas a depender do nível de destruição, digamos assim, tá? Então, eu tenho uma criança RH negativo, uma RH positivo, uma mãe RH negativa aqui, tá? O organismo materno produz anticorpos anti-RH, eu tenho passagem de hemácias fetais RH positivo para o sangue da mãe, tá? E a mulher sensibilizada produz uma quantidade de anticorpos anti-RH. Se eu tenho uma criança novamente RH positiva, eu tenho passagem desses anticorpos que já tinham sido produzidos numa segunda gravidez. Tudo bom? Bom, consequência para a criança. Eu tenho destruição das hemácias e acaba gerando um acúmulo grande de bilirrubina por causa da destruição das hemácias. E gera icterícia nas primeiras 24 horas de vida. A presença dessa bilirrubina acaba levando uma lesão cerebral, podendo ocasionar surdez e retardo mental grave, tá? A icterícia vai ser tratada com banho de luz, que destrói a bilirrubina, o próprio corpo reabsorve. E a profilaxia consiste em dar para a mãe gama-globulina, que impede a formação de anti-RH na próxima gestação, tá? Se o feto for diagnosticado com anemia, ele pode receber transfusão, né? Porque teve as suas hemácias destruídas. E é possível que as transfusões continuem até o feto ser normalizado, tá? E possa nascer, então, com segurança. Transfusão dentro da barriga da mãe, tá? Isso pode acontecer. Bom, com relação ao transplante, né? Que a gente sempre fala do processo de transplante. A gente tem alguns tipos de transplante, tá? A transfusão de tecidos ou órgãos, lembrando que, tá? Transfusão de sangue é um tipo de transplante, porque eu tô falando de transferência de tecido e sangue é tecido, tá? Então, ele pode ser autólogo, quando a origem é o próprio indivíduo. Por exemplo, quando eu tenho enxerto de pele, tá? Então, é uma transfusão autóloga. Isóloga, quando vem de um gêmeo idêntico, tá? Então, uma doação de um órgão de um gêmeo idêntico. Homólogo, quando vem de indivíduos diferentes da mesma espécie. Então, por exemplo, a doação de um órgão de uma pessoa para outra, doação de medula óssea, enfim. Ou heterólogo, quando vem de espécies diferentes. Quando a gente tem, por exemplo, utilização de tecidos de outros animais que possam recuperar tecidos humanos por queimaduras, acidentes e etc. Tudo bem? Os transplantes autólogos e isólogos, eles se adaptam mais facilmente. Por quê? Quando eu tô falando de autólogo, eu tô falando do próprio indivíduo, e isólogo, quando é gêmeos idênticos, não vai ter problema de compatibilidade, porque o material genético deles é o mesmo. Pois se tratam de células semelhantes às células do receptor, tá? Então, o transplante funciona melhor quando é transplante da própria pessoa para ela mesma, ou de gêmeos idênticos. E, obviamente, isso vai... quando é de pessoa para pessoa também, vai gerar mais risco, assim, quando eu tô falando de transplante de outros grupos, tá? Bom, gente, era isso para essa aula. Agora vocês realizem, por favor, as atividades online referente ao capítulo 13 e 4 do livro 1 de Biologia 4, tá bom? E envie todas as dúvidas no fórum. Não se esqueçam que participar do fórum de dúvidas colabora, tá? Com a avaliação de vocês, tudo bem? Eu vou deixar 2 vídeos para vocês referente a exercícios disso que eu falei, né, de genética do sangue. Não necessariamente
Eu vou deixar o link também, aí vocês podem copiar esse link e assistir depois, tá? Porque talvez não dê tempo de vocês fazerem tudo agora, tá? Então eu vou deixar tanto o vídeo, para quem quiser assistir agora, quanto o link para vocês fazerem as atividades depois junto com o vídeo, tá bom? A partir de agora, bons estudos!